queria levar uma reminiscência em memória de quem escreveu este livro, uma pessoa que nunca cursou a faculdade, mas tinha uma facilidade de escrever, era eclético, só fez os primeiros anos da primeira série, mas escreveu vários livros, e neste ele me incluiu na história. Assim, Raimundo Albuquerque. Infelizmente já Deus o levou para o Oriente Eterno, onde ele deverá estar muito bem, porque foi um homem de bem. Raimundo era uma pessoa muito especial. Raimundo Albuquerque Pinho. E eu fiquei órfão muito cedo, fui seminarista, estudei no seminário de padres seculares em Fortaleza. E o Raimundo aqui lembrou-se de mim no capítulo 23, né? Raimundo é engraçado. Ele foi buscar, eu vou ler um pequeno trecho, que eu tenho que botar na... Obrigado, Terezinha, os filhos do Raimundo, em memória, um centro de grande vocação para escritor. Tivesse dado ele as condições, mas ele escreve aqui no capítulo 23, ele começa assim: quando praticamos o bem, imediatamente a nossa consciência sutilmente nos avisa, como se fosse a nossa alma a se rejubilar dentro de nós, devolvendo o centuplicado, como que em retribuição ao que fizemos ao nosso próprio, que na maioria das vezes tão necessitado que a ele parecia não ter mais a quem recorrer. Este bem que na maioria das vezes que o fazemos representa tão pouco para nós, em vista do que possuímos, mesmo que não seja muito o que temos, para os irmãos necessitados, será sempre recebido com o maior de todos os bens, por sempre terem vivido desprovido de quase tudo o que lhes é necessário ao seu bem-estar. Muito mais que o remorso que poderemos sentir no decorrer das nossas vidas quando praticamos o mal, o bem nos acompanha em forma de agradecimento àquela pessoa a quem ajudamos quando mais necessitava de socorro e naquele momento não tinha que recorrer. Tal fato aconteceu comigo. O que fiz foi algo tão pequeno que só agora, passados 51 anos, recebi desta pessoa, a que me refiro, um livro escrito por ela. Essa outra pessoa era eu. Um livro escrito por ela, em cuja dedicatória afirmava: receba meu abraço e minha gratidão eterna. Você sabe por quê. Fecho parênteses, eu fiquei matutando, isso ele, voltando ao livro do Ramiro, eu fiquei matutando, mas não houve como lembrar que tivesse feito algo de bom, além da minha amizade àquela pessoa, para que ela manifestasse tamanha gratidão pelo que de mim recebeu naquela ocasião. Agora, agradecendo-me depois de mais de meio século, já havia passado exatamente este tempo que nós tínhamos perdido um do outro, e eu, né? Desde aquela época morando no Rio de Janeiro e eu, 51 anos em Brasília. Hoje estou casado. Aí ele relata lá que teve filho, que ela tem. O meu amigo vive do Rio de Janeiro. Também está casado, o amigo dele e eu. O meu amigo vive do Rio de Janeiro, também está casado. Eu não lhe conheço a esposa nem os filhos,
Sei que tem neto e vive muito bem, até mesmo economicamente. A pessoa de que lhe falo neste episódio, cujo nome não citarei, eu, Raimundo Cabelo Nogueira, não porque me fizesse exigência, mas porque preferi fazer assim. É filho de uma família da mais ilibada honradez que Madalena, Ceará, já teve seu grêmio familiar e social. Seus pais educavam muito bem os filhos, tendo ele e um irmão estudado no seminário em Fortaleza. Seu pai era um comerciante muito bem posicionado, o meu pai, José Patrício Nogueira, economicamente da vida comercial, mas aqui na terra nada é eterno, ou pelo menos permanente. Inesperadamente, sua esposa veio a falecer em decorrência de um parto que dava à luz o seu 15º bebê, que foi junto com ela para o céu. Essa minha mãe morreu com 41 anos, na sua, falando eu agora, na sua 15ª gestação. Em decorrência desta fatalidade, o hábil comerciante, meu pai, José Patrício Nogueira, saiu em depressão e em pouco tempo chegou à falência. Como tinha 2 filhos no seminário, naturalmente contribuía com uma boa tarefa de recursos para lá mantê-lo. Infelizmente, pouco tempo depois da morte da esposa, não suportou a solidão da viuvez e veio a falecer também, causando com sua morte o afastamento do filho mais novo, naquele tempo, 15 anos, seminário. Sem a prática de nenhuma profissão, não entrou outro recurso, senão a casa dos pais, onde só encontrou o vazio da saudade e a companhia dos irmãos, quase todos ainda crianças, porque os adultos estavam no Rio de Janeiro. Deixou o seminário em uma capital onde havia tudo em material de recursos, e especialmente espirituais, para um dia para outro, ser praticamente o tutor do grupo de crianças e adolescentes numa casa quase desprovida desses recursos indispensáveis ao bem-estar dos que nela habitam, onde em cada canto ele via os mais eloquentes exemplos e demonstrações de santidade por ali deixado, especialmente pela sua saudosa mãe. Não tendo nada a fazer para pelo menos sobreviver com dignidade, andando a pé, foi se oferecer para trabalhar em um serviço de emergência de flagelados, a Sudene, né? Juscelino não tinha Bolsa Família. O Juscelino correu a Sudene e pagava, e nós acertávamos a estrada. E voltando aqui o Raimundo, do livro, para Flagelado, uma construção de uma estrada que havia ali não muito perto. Foi assim que entregaram uma picareta que no final do dia já havia lhe marcado as mãos com bolhas de sangue estouradas. Foi assim que a vida recomeçou para aquele jovem, logo depois que ele foi obrigado a sair do seminário. Eu, naquele tempo, havia chegado em Madalena, vindo de São Paulo, e havia arranjado um empreguinho como chefe de uma pequena capatazia e numa fazenda denominada Teotônio. Um dia, passando pela estrada, vi o seminarista naquela situação, com as mãos estouradas do cabo da picareta. Que pena, muita pena. Apressei-me ao Teotônio e falei com o homem do gerente, seu Gerardo Câmara, filho do seu Plínio Câmara, dono da fazenda e das fábricas, né? Ele gentilmente deu-me um bilhete mandando que eu, naquele dia, o trouxesse ao escritório da fábrica, porque imediatamente fiz. Ele, o seminarista, naquele dia deixou o cabo da picareta e começou a trabalhar no escritório da fábrica até que foi para o Rio de Janeiro. Foi por isso que, 51 anos depois, ele me fez aquela dedicatória do livro que me ofereceu. Como é bom se fazer o bem. Eu que fiz
Fazia muito havia esquecido. Ele que recebeu, nunca esqueceu, diz o Raimundo aqui em seu livro. Raimundo Albuquerque. Eu sou Raimundo Camelo Nogueira. Por isso, tenho certeza de que, por maior que seja a sua gratidão, eu me sinto mais feliz do que ele. Espero que nos vejamos brevemente, quem sabe, no lançamento deste livro, que poderá ser aqui em Brasília, se Deus permitir. Ele há de permitir porque estou pedindo a Deus e Deus sempre atende a todos nós. Isto é mais do que tudo prova de que Deus, na sua fidelidade, no seu amor e no seu poder, que faz brilhar a luz dos olhos até para aqueles que eram cegos de nascença e agora, porque tiveram fé, porque enxergaram a luz. Muito obrigado, Senhor, diz ele. E eu digo à família do Raimundo, foi um grande homem aqui. Raimundo foi técnico, Raimundo praticamente trabalhou em Brasília com terra, ele foi técnico de asfalto, terminou a sua vida. Depois teve e faleceu e está com Deus. Muito obrigado a vocês pela paciência.